sou a Raquel Carneiro, fundadora e CEO da Ideal Social, e hoje estou trazendo para vocês o podcast Social Também Pode, onde a gente vai trazer diversos temas do universo das causas sociais nas empresas, nas organizações e na sociedade como um todo. E hoje eu estou aqui com a Cíntia Dalpino, que eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque é muito amiga, uma pessoa que eu conheço há alguns anos, que eu gosto muito e que tem um envolvimento gigante com algumas causas, mas eu diria que uma muito específica, né, na sociedade, trazendo essa problemática de mulheres no mercado de trabalho, maternidade, como lidar com carreira de maternidade, falando um pouquinho agora também da questão de saúde mental, né, com um foco muito grande até pós-pandemia. Enfim, então eu vou pedir para a Cíntia se apresentar, contar um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua vida, mas eu queria que você começasse se apresentando e contando como essa causa veio parar na sua vida, da onde isso saiu. Bom, primeiro que é um prazer muito grande estar aqui hoje, né? Você sabe o carinho que eu tenho por você. Você foi uma das primeiras pessoas que me abraçou a causa, né, do Mãe at Work quando eu tinha esse projeto. Meu nome é Cíntia, eu sou jornalista, sou escritora, sou ghostwriter. E hoje, assim, eu digo que eu vivo essa causa, né? Não é uma causa só. Eu acho que é um problema que eu enfrento, e todas as mães. Ontem eu li um meme, né, que dizia assim: tem mãe que trabalha em casa, tem mãe que trabalha fora de casa, mas toda mãe trabalha. Toda mãe trabalha e Né? faz as duas coisas, né? Não, Fora, dentro. Isso que eu quero dizer, né? Isso. Toda mãe trabalha. Não existe essa coisa de não ter um trabalho da mãe, né? Então, quando a gente fala carreira e maternidade, a gente está querendo dizer a carreira sendo fora de casa e a maternidade sendo dentro de casa. E muitas vezes esquecida e não considerada. Mas trabalho é trabalho, independente se você está fora ou dentro de casa, porque dentro de casa você tem um trabalho com os seus filhos, que é um trabalho não remunerado, né? Então, eu acho que para começar daí, né? E apresentando um pouco da minha história. Quero saber como tudo começou, porque tem uma história muito legal e eu acho que inspira muitas pessoas também a pensarem melhor no seu caminho ali. Eu não sei se inspira, né? Na verdade, assim, o que aconteceu comigo é que eu era uma pessoa 100% focada na vida profissional. 100% focada na vida profissional. Eu nunca imaginei que nada fosse tirar esse meu foco da vida profissional. Em determinado momento, quando eu engravidei, eu me senti um pouco mais vulnerável, porque a gravidez mexia com os hormônios e tal. Traz um pouco isso pra gente, E né? aquilo, para mim, foi uma surpresa, porque pela primeira vez eu me vi chorando no ambiente de trabalho e eu achei esquisito. Achei esquisito, eu chorar, imagina, né? Eu era um trator. E aí eu trator falei... porque a gente também aprende que essa é a postura que a gente tem que ter no mercado de trabalho, né? Eu A acho gente que não é vira um trator. aprende, a gente tenta se defender do machismo dentro do ambiente corporativo, sendo mulheres mais agressivas. Então, isso a gente acaba forjando uma armadura para conseguir enfrentar um ambiente muito hostil que é dentro do ambiente de trabalho, né? Que a gente não entra, às vezes, com doçura e é muito bem aceita. A gente, para conseguir o que a gente quer, sendo mulher, já no ambiente de trabalho, já é mais difícil do que um homem, né? Sem Então, dúvida. assim, então grávida, eu me vi chorando e aí eu falei, opa, isso não pode. Como se fosse uma fraqueza. Imagina, Como no se fosse uma ambiente de fraqueza, trabalho. né? E esse para mim foi a primeira virada de chave, porque eu nunca tinha me pensado que assim, chorar é uma fraqueza, chorar, não, eu achava que chorar era inadmissível dentro do ambiente de trabalho, não é que era fraqueza, E né? olha a mentalidade que você ainda estava nesse momento. E é engraçado, Raquel, que assim, isso me faz lembrar uma coisa. Eu trabalhei em televisão durante muitos anos antes disso, e eu tinha uma chefe italiana que teve um dia que eu estava tão nervosa que eu comecei a chorar. Ela falou assim: você não vai chorar na frente da equipe. Eu era líder, né? Ela falou: vai fumar um cigarro. Olha, chorar é sinal de fraqueza e de falta na de frente liderança deles. até. E ela Olha fez eu ir isso. lá fora fumar um cigarro para Acalmar. Foi muito esquisito aquilo. E eu sempre lembrava desse episódio, sabe? Sim, eu imagino.
E aí, quando eu, claro, né, assim, engravidei e tal, teve aquela questão de mudança realmente de como vou contar para minha chefe. Mas a minha chefe era ninguém mais, ninguém menos do que Ana Maria Braga. Uma Então, pessoa sensível, incrível, enfim. só que era assim, ela era minha chefe direta, e aí eu não podia contar para outra pessoa sem contar para ela, eu tinha Tinha como que ser pra chegar ela para primeiro. ela. E eu lembro que um dia eu cheguei e falei, Ana, eu preciso te contar uma coisa, estou grávida. E ela ficou super feliz. Eu imagino que Né? sim. Ela ficou super feliz. Porém, eu estava assumindo um papel naquele momento que eu estava administrando algumas coisas além da área editorial. Eu estava administrando algumas coisas da área comercial do escritório, né? Que eu Aham. trabalhava diretamente para ela e não para a Rede Globo. Então, naquele momento, eu continuei trabalhando como se não houvesse amanhã, como se não houvesse gestação, como se não houvesse nada além do meu trabalho, porque Como eu se não tudo você tivesse que queria fazer antes desse bebê nascer isso, e tivesse não. que Eu entregar não queria imediatamente. que uma criança interferisse no meu rendimento de produtividade que eu Sim, só imaginava. mas conhecendo você e pensando isso hoje, Então, mas olha que era uma loucura. mentalidade muito antes da Cintia mãe nascer, né? Eu Sim, não conseguia imaginar o que eu me tornaria depois. Para mim, trabalho em primeiro lugar, trabalho em segundo lugar, trabalho em terceiro eu lugar. entendo perfeitamente. E aí, quando a Eva nasceu, foi assim para mim uma coisa que eu olhei e falei, fudeu. O que a gente faz Porque agora? assim, tinha algo na vida mais importante que me apaixonava muito mais do que trabalho. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Como a gente muda. Cara, eu vou olhar, eu tenho essa criança. Só que aí aconteceu algo muito pior, que foi o que eu sabia fazer? Trabalhar. O que eu não sabia fazer? Ser Ser mãe. mãe. E a gente não sabe ser mãe até Não. ser. E isso me desequilibrava demais. Por quê? Para mim, era muito natural fazer o que eu fazia. Só que aprender a cuidar de um bebê é algo que ninguém ensina, a gente aprende na prática, né? Sem dúvida. Então, para mim, foi um momento em que eu olhava e falava assim, e agora? Desestruturava de todas as Para você, formas. você sentiu essa insegurança de como lidar com esses 2 mundos? Se eu vou dar conta, se eu não vou dar conta? Como que eu reservo o meu tempo? Porque a agenda de trabalho, para quem era assim, workaholic, eu já fui assim, você tem tudo controlado na sua agenda, você dá conta de tudo, é um compromisso atrás do outro e nada falha. É. E depois tudo falha, porque não tá muito no nosso Então, mas controle sabe quando tudo. eu Como você entendi? reagiu a Não, isso? eu não tinha entendido, é muito louco isso, eu não tinha virado a chave ainda que eu ia ser mãe. O dia que eu virei a chave que eu ia ser mãe, a gente estava numa gravação com a Ana, e eu lembro que o Plínio, que era o maquiador dela, ele virou e fez assim: quando que você vai entrar de licença maternidade? Aquela palavra, Pronto, o licença mundo caiu. maternidade, entrou pra mim como se fosse: oi, eu vou me afastar do trabalho? Eu olhei e falei: ah, quando ela nascer. E assim, e aí aquilo ficou reverberando. Nossa, é Eu vou mesmo. ter que Ela vai sair, ela vai nascer e eu vou nascer. ficar uns meses em casa com ela, Exato. né? Que loucura, nunca tinha pensado nisso. Mas foi tão assim, eu focava tanto em trabalho e naquela época no parto, tal, que eu não tinha pensado no Do depois, como como seria. seria. E aí eu comecei, eu falei, e agora? Como que vai ser? E quando veio aquela paixão avassaladora pela Eva, eu falei, E como que que eu é vou muito isso, voltar? né, dá vontade de ficar ali o tempo Como? todo e como É. você volta, Eu como você falei: "Eu deixa não vou aquele ser conseguir pequeno. voltar pro trabalho. Eu não vou conseguir voltar, porque eu mudei, eu não sou mais essa mulher. Eu sou agora uma mãe e eu não vou conseguir deixar como que eu vou deixar essa criança em casa Por mais e que esteja com alguém de voltar pra extrema cá?" confiança, não é você que está do lado naquele momento, Não conseguia cogitar essa é possibilidade. muito difícil. E aí, conversando com a Ana, ela entendeu, ela percebeu na hora. Ela falou: "A gente vai fazer o seguinte, eu vou Mas fazer ela um". tem uma sensibilidade Não, uma diferenciada, sensibilidade que a gente não diferenciada e encontra em assim, qualquer pessoa no mercado de trabalho, né, uma formal. mulher que eu acho muito importante, que hoje a gente não tem isso, mulheres apoiando mulheres, né. Então, Exato. assim, uma mulher que resolveu apoiar uma outra mulher, resolveu apoiar uma líder da empresa, e aí que é a empresa dela, e aí ela fez o seguinte, ela falou: "Cíntia, eu vou fazer um berçário para você levar a Eva com você no Gente, escritório". isso é a coisa mais incrível do mundo. E para mim não era só uma solução, era assim
Uau, vou continuar com a minha vida e ainda ter a Não, pessoa não ao era só lado, continuar com a assim, minha vida, é ter as demais. minhas 2 paixões juntas, né, é Muito ter bom. o meu trabalho, que era uma coisa que me fazia eu me sentir teoricamente segura, porque era o que eu sabia fazer, e ter a minha filha ao meu lado, ali, que eu poderia amamentar em livre demanda como eu queria, que eu poderia estar Sem com dúvida. ela, saber como que ela estava, enfim. Embora eu tivesse contratado uma babá para levar junto, para ficar com ela nesses momentos dentro desse Desse berçário, ambiente próximo de você. eu sentia, eu falei: "Pronto, a vida agora tá perfeita", né. E a vida realmente ficou perfeita durante os Durante meses um em que a período. Eva ficou, né, comigo no escritório, até que um dia a Janaína, que era a minha ajudante que ia comigo, ela falou assim: "Cíntia, eu preciso te falar uma coisa, eu preciso sair, porque eu preciso cuidar dos meus filhos pequenos, eu tô chegando muito tarde em casa". Eu falei: "Mas Uau! olha a minha olha a minha Ela te ignorância". acompanhava o período todo em que você estava ali naquele Isso, ambiente de exato. trabalho, imagino que muitas horas, Isso. E e ela assim, não deu conta de cuidar dos próprios não, filhos. os filhos dela tinham 2 e 3 anos. Só que a Uau! minha ignorância era tamanha que eu olhei pra ela e falei assim: "Mas Janaína, seus filhos já são grandes". Uau! 2 e 3. Hoje a minha tem 9, vai Não, fazer 10 e eu ainda olha quero a estar o tempo todo do lado. ignorância, olha a ignorância, né. Aí ela olhou, ela falou: "Mas eu quero acompanhar, tal". Eu falei porque imagina pra ela como era sair de casa, deixar 2 filhos na creche de 2, 3 anos e cuidar de uma outra criança, de um bebê o dia inteiro. E ela o tempo E todo não pensando nos cuidar filhos os próprios dela. filhos, né. Exato, e na Então ausência de não estar aquilo, lá. a Janaína me provocou o primeiro gatilho, assim, a primeira coisa de que: "Opa, espera aí, tem alguma coisa". E aí, eu desmontei, falei: "Nossa, Jana, fiz 1000 propostas e tal, vamos mudar horário, vamos não sei o quê". Ela estava decidida de ficar em casa, de dar um tempo na carreira, na vida Na vida dela, profissional dela para profissional. cuidar. Então esse foi o meu primeiro contato, porque até então a minha vida era um conto de fadas, né, era uma realidade que não era a realidade toda brasileira que Não volta para o era. mercado de trabalho, era uma Não realidade era, com hiper certeza não. privilegiada, Não, né. eu tenho hoje pessoas, até em Sim, clientes nossos e aqui vamos da falar muito empresa, disso, mas assim, que foram obrigados a voltar com 4 sim, meses sim, depois do nascimento da sim, criança, e eu perguntando como que ela ia continuar amamentando, porque exato, para mim era uma questão que sempre foi uma preocupação sim, extremamente importante, sim, e a pessoa tendo que lidar com isso, com aquele olho cheio de lágrima e dizendo: "Tá tudo bem, tá em exato. casa com a minha mãe", a gente sabe que não tá tudo Não, bem, não tá né. tudo bem. E aí, eu daquela posição de hiperprivilégio, fui para uma posição que também era boa, que era deixar a Eva na escola, eu ia falar a Aurora, que é a segunda filha. A Eva na escola, que era que era assim, eu deixava ela na escola, atravessava uma ponte e chegava no escritório, era muito Ok, perto. do lado. A primeira semana de adaptação, eu chorava tanto, e minha filha Eu também, imagino. que a diretora da escola me tirou de lá, que ela falou assim: "Cíntia, isso não tá fazendo bem Tá nem pra criança". prejudicando, lógico, meu Deus. Isso, e assim, eu precisei me adaptar, não foi ela quem precisou se adaptar, Mas foi olha como o eu. nosso mundo muda, né. A nossa Exatamente, percepção, a forma de sentir tudo isso exato, eu muda sentia que eu muito. estava abandonando ela de alguma forma. E eu atravessava a ponte chorando, eu chegava no escritório derramando lágrima, né, no No computador. computador, E eu ficava pensando: "O que que eu estou fazendo aqui, deixando minha filha lá?". E aquilo para mim vinha a Janaína na minha cabeça. Eu falava assim: "Nossa, que dor que a Janaína deve ter sentido durante o tempo em que em que ela cuidava ficou da minha aqui. bebê, enquanto ela os filhos dela pequenos em casa", porque a Eva nesse período já tinha 1 ano. E aí eu falei: "Não tem a idade para você sentir isso", Não né. tem. Hoje a Aí eu gente sabe que não Hoje a tem. gente sabe, mas aí eu percebi na prática, né. E quando eu senti isso, de repente, teve um dia muito emblemático, que foi que eu tive que ir para o Rio, e eu acordei 4h30 para pegar a primeira ponte aérea. Olha o que a gente faz. Fui que eu Viagem dói mais ainda, né. e aí eu peguei a primeira ponte aérea, fui, cheguei lá, tive um super almoço, aí depois a gente foi fazer outras coisas, eu fiquei com a Ana o dia inteiro, foi um dia, assim, que foi para alguém da minha profissão, seria um dia perfeito de Eu trabalho, tá. imagino. E eu voltei na última ponte aérea. E eu voltei, ela estava acordada. E quando eu abri a porta de casa, eu ouvi os passinhos dela, e eu falei: "Por que que ela tá acordada agora? São 11 da noite". E Lógico, ela porque estava tá esperando a mamãe. esperando. E aí eu precisava me despir da profissional, então eu tirei a roupa, entrei no Sim, tia, banho. mas isso é a fase mais difícil que É. tem, E eu esse sentia dilema. que eu precisava.
tirar a roupa de profissional para Quantos anos abraçar a Eva ela. tinha Ela nesse estava com 1 momento? ano e 3 meses, né. Olha como um ano muda a E ela nossa quis vida. entrar no banho comigo, a gente tinha uma banheira e ela entrou. Conforme ela entrou comigo, eu relatei, né, para o pai delas, que a gente ainda estava junto na época, eu falei: "Aconteceu isso, isso, isso hoje, né, para minha vida profissional foi uma grande Seria conquista, maravilhoso, perfeito. porém, o melhor momento do meu dia é agora estar com ela aqui, eu vou parar de trabalhar". E ele quase engasgou ali, falou: "Não, Cíntia, pelo amor de Deus", porque era eu que mantinha a casa, né, por conta do meu trabalho, e tal. E aí era uma decisão que já estava tomada, eu só precisava comunicar a Ana, o que demorou alguns meses, porque eu tinha medo de me arrepender, medo da Será que eu tô decisão, fazendo medo de não sei o certo, o que eu quê. gostaria mesmo É. para esse E momento? quando eu comuniquei ela falou: "Mas calma, você não quer pensar em outras alternativas?". Da mesma maneira como eu falei pra Jana, quando a Jana quis sair, a Todas Ana as propostas teve fazer possíveis para é, continuar, você recebeu também fez. várias E eu falei: propostas "Não, para continuar. eu quero agora me dedicar à maternidade". E eu, quando fiquei em casa com a Eva, o que aconteceu? Uma coisa que acontece para com toda mulher que sempre trabalhou. Eu me senti um vácuo imenso, eu não sabia o que fazer com o meu tempo, eu tinha que cuidar dela, Em tempo em integral, tempo e aquilo era a sua integral. principal atividade a partir Era. daquele dia. E ao mesmo tempo eu queria exercer a excelência que eu tinha no trabalho como mãe, porque eu tinha um ego lá em cima que fazia com que eu A sua acreditasse régua ali que era assim, altíssima. bom, já que então eu vou ser mãe, então eu vou ser a mãe, né. Então tinha que cozinhar orgânico, tinha que dar É tinha que dar impossível isso da noite para o dia, e eu eu diria até que com bastante tempo de não. evolução ainda é E queria difícil. ser mãe, né, e aí eu comecei a cagar regra pra todo mundo, sabe, assim, tipo, queria ser e me tornei uma pessoa extremamente chata por isso, porque é E quem chato, convive com a gente não não entende nada disso, entende, né, não entende o que não, tá nem eu acontecendo. entendia, né, assim, eu achava normal, eu achava saudável até o que eu estava fazendo, né, e coitada da Eva, né, foi a grande vítima da história de uma mãe que tentava colocar ali toda a sua energia na maternidade. E aí eu tinha vergonha de sair com ela de dia de semana para ir para o parquinho, porque as Meu outras Deus, pessoas iam saber que eu não estava trabalhando. não acredito. Então era Olha uma como a gente coisa se que sente. eu me julgava por não estar trabalhando, eu me sentia Ou seja, inferior. todo o seu trabalho É, começou por você mesma, exato, mudando a você mesma, exato, antes de tudo, a sua exato. própria mentalidade, É, o seu jeito de lidar com o trabalho, o exatamente. seu jeito de lidar com essa maternidade, e isso porque ainda era a fase da primeira filha, porque Isso. você tem 2. É, e aí eu resolvi engravidar, porque eu já estava em casa mesmo, falei: "Agora eu vou engravidar, vai ser mais tranquilo, tal". E é aquele caos, né, porque você engravida, você passa mal, você tem sono, você vomita, é um, né, Tudo fora de controle tudo fora de naquele período, controle. é. E aí a Aurora nasceu, e quando a Aurora nasceu, uns 6 meses depois, eu estava sozinha com as 2 em casa, e as 2 tiveram um episódio de muita tosse, muita tosse. E eu levei no pediatra, o nosso pediatra era tipo um guru, né. E eu lembro que eu levei elas 2, "O que que elas têm, que não sei o quê, tal". Ele olhou pra mim, sentou no chão, olhou pra mim, ele falou assim: "Você tá feliz?". E eu Era o lembro, Cacá. era o Cacá. E eu lembro que eu não sabia mais o que era alguém conversando comigo, E perguntando sobre você, como você tá perguntando se sobre como eu sentindo, é estava me isso. sentindo. Eu tinha me anulado tanto como mulher, né, tanto a parte da a parte Como da pessoa carreira e também, como mas mulher, né, que eu estava sendo só a mãe delas, cuidadora de a outras pessoas que cuidadora, e dependem não de sabia você. mais quem eu era, não sabia mais o que era Mas isso é felicidade. muito difícil quando a gente Não, descobre e eu isso. comecei a chorar, e assim, chorar, 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 chorar. Ele falou: "Nós não vamos sair daqui enquanto a gente não decidir isso", porque assim, eu estava realmente mal, eu não ti e eu falava: "Mas o que que eu vou falar E a para as gente acha que isso não pessoas?". prejudica os próprios filhos que a gente quer tanto cuidar e ajudar, mas a Raquel, gente mas olha sabe que isso olha a minha prejudica. preocupação qual era, eu falava assim: "Gente, eu saí de um emprego dos sonhos para cuidar dos filhos, e agora o que que as Se pessoas vão sentiu você falou essa achar?". questão agora do emprego dos sonhos, né, você foi uma decisão pensada minuciosamente, eu Sim, imagino. sim, sim. E logo depois disso, como que você se sentiu em relação àquela outra Cíntia que era antes focada no Então, emprego? naquele Você teve um momento do momento luto? não, Como que não, você se naquele momento sentiu? tudo que eu queria era cuidar da Eva, O sabe, foco era aquele. era ser uma boa mãe, sabe, assim. E aí eu acreditava que eu só poderia ser uma boa mãe se eu não estivesse trabalhando, assim.
e era uma visão distorcida da realidade, né. E quando eu percebi, né, que eu estava lá com a Eva e com a Aurora, e que eu não estava trabalhando, e que eu não estava feliz, e que eu não estava, pensando em outras alternativas, poxa, como que eu posso, equilibrar esses 2 momentos, né, da minha vida? Como que eu posso integrar essas 2 pessoas que existem dentro de mim, que são a mãe e a profissional e Como a que volta a ser mulher, um a só cresça, ali, como né? ou, Uma né, Cíntia e só. como que eu posso, né? Aí começaram a surgir os questionamentos, né. E quando começaram a surgir esses questionamentos, eu lembro que eu fui numa palestra e uma mulher falou assim, né: "Quando tem um problema na sua vida, não é Deus, Jesus que vai descer e resolver. Você de repente esse problema é para você E resolver de para você e para outras pessoas". E aí eu falei: "Pronto, eu vou falar sobre maternidade e carreira". E aí eu comecei um blog que chamava Mãe at Work, e e que que eu foi falava por sobre o isso que eu meu te achei no é. mundo, por isso que eu te conheci, Que eu porque falava era sobre uma esse iniciativa momento. É, eu falava sensacional. sobre o momento em que eu estava passando e muitas outras mulheres. Então eu trazia o meu relato e trazia a cada semana relatos de mulheres com, diferentes perspectivas e que estavam vivendo a mesma dinâmica de dificuldade E aí eu em queria até fazer um parêntese, Cíntia, porque foi engraçado. Quando eu te conheci foi por causa do blog. Eu não vi o blog. Por incrível que pareça, eu vi uma entrevista que você deu para algum site, sim, algo nesse sim, sim, sentido, sim. né? Mas quando eu vi a sua fala, eu estava neste momento que você já tinha passado, eu acho que 2 anos atrás, né? Eu acho que Aham, a gente tem aham. 2 anos de Sim, diferença sim, para sim. esse momento, né? E eu tinha resolvido engravidar no momento em que eu também resolvi sair de uma empresa onde eu já estava há 10 anos. E o combinado em família foi assim: engravida, quando você terminar a licença maternidade, faz o que você quiser da vida. E o que eu quis da vida, imagina, foi mudar de emprego. E eu estava numa área de responsabilidade social, estruturando a política para a inclusão e empoderamento feminino dentro da empresa. Eu tinha milhares de questionamentos sobre o que isso significava e achei você, achei sua entrevista ali. Imediatamente eu me reconheci muito. Eu falei, nossa, olha todos os dilemas escritos aqui, é o que a gente passa, É, que eu enfim. acho que foi uma entrevista que eu dei para não foi nem uma entrevista, foi um relato que eu dei no Projeto Draft, e o Foi o Projeto projeto Draft Draft. depois também fez um livro com quem estava hackeando a própria vida e entrou esse relato. Esse E foi o relato momento que eu conheci o não, e Mãe esse at Work e relato, achei ele foi sensacional. compartilhado, eu não sei quantas milhares de vezes, Eu assim, imagino. tantas pessoas chegaram até mim por conta desse relato, e foi um dia que eu resolvi vomitar tudo que eu estava sentindo e mandei. Eu falei: "Bom, vai que alguém Pronto, também todo está mundo se sentindo". conectou E e as ninguém, porque ninguém pessoas falava sobre isso. eu coloquei, né, que assim, eu lembro que o título, né, a gente falava muito isso, né, que quando que as mães e o mercado de trabalho, né, quando que as pessoas iam olhar para isso? Eu não lembro exatamente qual que era, mas depois a gente pode colocar na tela, tal, e ver exatamente qual que era. Mas o fato é que, muitas mulheres sentiam isso, e aí não tinham coragem de falar, e elas compartilhavam para dizer: "Ó o que eu sinto". Gente, é engraçado isso, que mesmo eu digo que eu vivia o desafio de criar políticas para todas as mulheres da empresa, aonde eu Sim, passei a trabalhar, quando eu estava passando sim, por aquele momento e li o seu texto. E o engraçado é que naquele momento, com essa responsabilidade, criar uma política interna que ia abranger, nem lembro quantas, 18.000 pessoas, né? 18.000 pessoas como colaboradores, mulheres talvez um número muito inferior. Mas a gente busca, eu diria que critérios muito racionais para justificar qualquer mudança dentro da empresa sobre esse tema, porque imagina, ainda mais no setor que eu trabalhava, a grande maioria era masculina, eram homens. Eu estava no agronegócio, então eram homens. E aí você quer buscar critérios absolutamente racionais. Eu lembro que nessa época uma das notícias que eu encontrei foi sobre uma pesquisa da McKinsey, porque McKinsey super confiável na forma de pesquisar, de abordar os resultados, etc., que falava que mulheres que estavam trabalhando como executivas ou no mercado corporativo deixavam as suas carreiras até os filhos completarem 2 anos de idade por conta desse dilema. E aí eu falei, nossa, um dado estatístico, aí tinha todos os dados estatísticos e etc. Eu falei, é isso que eu vou levar para a reunião de diretoria.
Mas, gente, absolutamente número, né? Pesquisa, vira. Você não olha o contexto que está inserido e você quer regulamentar uma política interna para falar de uma coisa que virou número, deixou de ser o dilema que realmente é na sociedade como um todo. E aí que eu vi seu texto, eu falei, pronto, peraí, que eu acho que a gente vai ter que contrapor com uma outra visão e que não é só estatística. E aí você estava com o blog há pouco tempo, eu acho. Eu tava com o blog há um pouco mais de um ano, mas assim, é muito louco, porque virou uma causa o blog, né? Porque Virou uma era causa. uma coisa que todo mundo queria falar ali, contar a própria história. E eu falei, é tão importante a gente abrir espaço para essas mulheres contarem as histórias, porque são dinâmicas tão diferentes. Tinha a dinâmica da Janaína, tinha a dinâmica da Cíntia, tinha a dinâmica da Maria, tinha a dinâmica de mulheres em contextos e privilégios diferentes, Diferentes né? e que Então, encontram soluções diferentes, né? e Porque cada uma ou não encontram ou não soluções. encontram soluções. Muitas delas, elas vinham como um desabafo. Tanto que tinha um colega meu que ele falava assim para mim: o seu blog vai virar um saque. Uau! De servir de Eu falei: "Não, não tem nada a Olha, ver", não como é se essa a fosse intenção, um olha a visão. reclame, né, assim, eu Aham. falei o fato é que não existe um espaço para essas Te fala. mulheres se manifestarem, e essas mulheres estão sofrendo, né, e aí a gente tinha relatos de mulheres que ficavam no ambiente de trabalho, o filho saía às 5 horas da tarde da escola, e aí o chefe sabia, e aí ela falava assim: "Eu preciso buscar", "Não, fica nessa reunião", e deixava a criança até às 7 esperando sozinha na escola, Uhum. e a mãe ficava lá na reunião e não conseguia sair. Então, assim, a gente começava a ver abusos acontecendo de diversas maneiras dentro de um ambiente de trabalho. E aí, estendendo um pouco essa conversa, né? Até então eu estava muito focada nos abusos dentro do ambiente de trabalho, sem focar muito nessa na exaustão feminina por conta da sobrecarga de trabalho, que é isso que a gente falou agora no começo, que você trabalha, não tem mãe que não Exato. trabalha, Não você tem mãe trabalha que não fora, você trabalha. trabalha dentro, mas você trabalha, né? Então, assim, de qualquer forma, a gente não tem isso equilibrado, né? Você não tem raríssimas Não, exceções, você não tem nem e né? talvez eu acho que a grande maioria Temos um das pessoas não tenha a cenário. dimensão Não. da amplitude Não, a dessa gente não questão. tem um pai que sai para levar o filho no pediatra, a gente não tem um Não é pai que só uma sai política, é uma para questão de cultura de levar sociedade. na escola e buscar. A gente não tem um pai que se preocupa em: "Ah, esse dia eu não vou poder porque meu filho vai ter tal coisa. Ah, esse dia eu não vou poder porque meu filho" isso não está na agenda dos pais, isso está na agenda E é das uma mães. questão Uma prova absolutamente disso é que a cultural. maioria dos grupos de WhatsApp é grupo de mãe de escola, não é grupo de pais, né, você não insere Você vê os pais. poucos É como se as pais. mulheres fossem 100% responsáveis por tudo que refere-se aos filhos, né? E aí, quando eu digo tudo, aí depois, quando eu me separei, isso ficou muito mais claro, porque assim, eu já fazia tudo. Que era desde pensar a logística da casa, que é comprar as Não é coisas que a só criança ia executar, é comer, planejar tudo ir no isso. mercado, fazer as compras, fazer a comida que as crianças gostavam, cuidar das crianças, colocar as crianças para dormir, Ter os levar na horários escola, certos, buscar, garantir a etc, etc. Então, assim, alimentação. além do trabalho, a mulher ela tem essa logística, a cabeça dela é um torre de controle, né? Que você tem que pensar Completamente, ótima analogia. completamente É em uma torre de tudo que controle. vai e vem. Eu tô aqui com você agora, mas eu tenho Seu horário. dia não começou agora, a gente Não, eu tá já levei numa parte da as manhã aqui meninas na ainda, você já teve escola. uma jornada anterior. Eu tô aqui agora, a gente tá aqui fazendo essa gravação, eu vou sair daqui, eu vou buscar as meninas na escola, só que eu vou buscar uma delas, voltar para casa, aí a outra vai Horários ter uma aula de diferentes. reforço, vou pegar ela mais tarde, volto, depois eu tenho uma reunião às 3 da tarde, outra às 5 da tarde, e assim, e a A vida a vai gente vai se indo e a gente vai adaptando. colocando, a nossa agenda junto com a deles, né. E isso é muito injusto com a gente, né, e principalmente depois que você se separa, essa carga fica muito maior, né, Sim, com e certeza. fica mais evidente também, né. É. Hoje a gente vê as mães que lidam sozinhas com os filhos, a gente tem uma sobrecarga muito grande, que aí você me perguntou também, e tem um assunto que eu gosto de falar, hoje eu falo muito da saúde mental das mulheres, né. Por quê? Porque como que você vai ter uma saúde mental
Vamos voltar um pouquinho, né, para a época da pandemia, por exemplo. Na Que isso pandemia foi um tema que começou a ficar muito é, mais falado e evidente, pandemia a gente teve por porque exemplo, deixou de ser um problema só das mães, passou a ser um problema da sociedade toda. mas espera aí, mas as mães continuaram cuidando e Continuaram trabalhando. cuidando. As mães continuaram cuidando e E se antes a trabalhando. gente tinha um momento fora de casa, de alguma forma, né, Exato, onde você: "Ai, vou focar em uma coisa só", focar em muitas coisas simultaneamente é exato. estressante, é Não, e para mim cansativo. a pandemia A pandemia foi tirou isso, você não tem mais, você tá com tudo junto e misturado dentro não, de eu casa. sozinha, absolutamente sozinha, porque no começo a gente tinha aquele pânico de ver as pessoas, né? Eu Sim, via você o não quer ajuda entregador do nenhuma, você não quer hortifruti ninguém. só e o entregador do mercado, né? Porque eu não podia deixar as duas sozinhas ir no mercado, era louco. E aí aquela coisa de medo de ver os pais, de medo, não tinha uma rede de apoio, né? Você perde toda a sua rede de apoio. Elas ficaram 5 meses sem ver o pai, ficaram em casa. Nossa, olha o que a pandemia fez com a gente, É, né. e comigo e elas, e assim, eu entrei quase em colapso, porque eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que administrar as lições, eu tinha Aula que online, mais a sua reunião online, as mais o minhas seu trabalho reuniões online. e manter a casa em ordem, porque 2 crianças em casa, né, então você consegue imaginar. E eu perdi 10 quilos na pandemia, porque Nossa, eu não percebia o quanto eu estava ficou evidente fisicamente o quanto fisicamente, eu aquilo ali estava estava sendo mentalmente exausta, um mas problema. fisicamente eu também tinha perdido, parecia que eu tinha perdido todas as minhas energias. Eu tive depois um episódio de transtorno de ansiedade generalizada detectado, que se mostrou depois, assim, no começo de 2021. Nessa época eu lembro que a gente falou bastante sobre isso. Isso, né, assim, e era quase um episódio de estresse pós-traumático, Sim. né, porque você vive tanto aquele trauma, aquela coisa de: "Nossa, você tem que estar hipervigilante o tempo todo, tem a porra do vírus, tem Não, é, a a gente tinha um escola, agravante tem ali, o não né, sei da o quê, pandemia também. e você não pode deixar de ter dinheiro para pagar as contas", porque tinha essa preocupação Claro, era talvez uma sensação muito grande de insegurança em vários em sentidos, todas as desde a manutenção da tua própria atacava vida, exato, né, até a exato. manutenção da vida de quem Saúde você cuida, financeira, financeiro. filhos, então assim, era É. literalmente: "Vamos sobreviver a isso". Então assim, era literalmente um modo sobrevivência, só que a pandemia passou e eu continuei no modo sobrevivência, como muitas mães, né, porque eu entrevistei muitos psiquiatras depois disso e muitos psicólogos que disseram exatamente isso, né, o quanto as mães sofreram um impacto pós-pandemia, né, e o quanto a saúde mental das mães sofreu Foi esse impacto, abalado. tanto Mas de você tá falando isso, burnout. Cíntia, sabe o que eu acho engraçado? A gente tá falando pós-pandemia pouquíssimo tempo depois Sim, 2022, né, assim, que a gente passou por isso. Então isso, tem 1 ano no máximo exato. completo, e que talvez a gente esteja um pouco mais tranquilo para sair de casa de Sim, novo e retomando a escola presencial e não mais as sim, aulas online, sim. etcétera. Mas eu tenho percebido que muitos impactos, né, dessa pressão psicológica da época da pandemia e até questões financeiras mesmo, enquanto sociedade, a gente está sentindo agora. Sim. Tem coisas, eu acho que no início da pandemia talvez não tenham ficado tão evidentes, mas eu tô vendo muitas pessoas do meu relacionamento onde os impactos em várias áreas da vida começaram a aparecer de 6 meses para cá, de 8 meses para cá, e não Mas aí exatamente eu no acho que, início assim, da a pessoa pandemia. segurou muito. Parece que chegou na tampa, chegou no limite e falou assim: "Agora eu achei que dava conta e não dou mesmo", né. Eu acho que a pessoa segura muito e principalmente a mãe, a gente tem aquela força que eu digo que é descomunal, que quando o filho fica doente, você também tá doente, você cuida do seu filho, mesmo doente, é aquela história. A mãe tem esse DNA que a gente parece que foi forjada a ser assim, né, assim, como se o cuidado com os filhos fosse uma obrigação da mãe. Culturalmente feminino. Culturalmente, e assim, e a gente não consegue, delegar também para ninguém esse cuidado, porque a gente tem dificuldade De deixar o outro assumir. de deixar o outro assumir, e não é só uma dificuldade, é assim, é como a gente foi ensinada de que é dessa maneira que funciona, a gente acredita que só E funciona dessa e maneira. continuamos reproduzindo, às vezes, sem raciocinar, Exatamente. a não ser que chegue num momento crítico. Exatamente. Hoje eu vejo sim que, evidentemente, a gente tem uma injustiça aí, a gente a gente não pode comparar que saímos do mesmo
degrau aí, porque os homens no ambiente de trabalho, as mulheres, como o pai e a mãe, né? O pai é o vitorioso quando sai para pegar o filho na escola, a mãe A gente tem hoje, é graças a Deus, vários memes que estão colocando isso um pouco mais à isso, tona, né? não, mas assim, é uma bolha que a gente vive, que acha que acredita nisso. Porque no fundo, a maioria da sociedade ainda coloca nas costas da mulher A essa responsabilidade. responsabilidade. Como se não, como se o filho tivesse nascido de chocadeira, né? Assim, Com não certeza. é? Então, assim, e não é a mãe só, gente, que tem que ter essa responsabilidade em relação aos filhos. E isso tem que ficar muito claro Com na certeza. sociedade, né? Na E isso muda toda a sociedade. dinâmica, porque Isso se a muda a gente for dinâmica, pensar. porque se isso muda dentro de casa, isso muda dentro do ambiente de trabalho. Exatamente, eu acho que esse é um ponto importante. Isso, Não adianta a gente olhar, e aí falando enquanto profissional da área social, né, trazendo isso para essa zona ali onde a gente atua aqui, não adianta a gente chegar dentro de uma empresa e olhar, vou desenvolver as melhores políticas internas, vou pegar o que funciona na estatística e etc., se a gente não olhar a conjuntura disso na vida das pessoas que trabalham ali dentro da exato. empresa. Você não consegue regulamentar só o período de 9 às 18 que ela está ali dentro e quando ela sai, cada um por si, né? Então, eu acho que tem uma responsabilidade, quando a gente fala até de responsabilidade social, que é também você olhar para o contexto cultural onde essa empresa está inserida, para de alguma forma você intervir, senão suas ações não vão ser efetivas. Não sobre a maternidade, mas sobre a questão da posição da mulher no mercado de trabalho. Numa dessas empresas onde eu estive, é muito comum as empresas terem curso de formação profissional, quando você tem área de operação distribuída para, né, para cidades pequenas, enfim, no interior do Brasil, você precisa qualificar profissional da região com a intenção de trazer para dentro da empresa. E eu lembro que a gente tinha formações profissionais para operar máquinas e etc., para poder ir para dentro da indústria, e a gente não entendia porque naquele local onde mais tinha investimento em formação profissional eram os menores índices de mulheres na força de colaboradores da empresa da região. Então, se a gente pegasse regionalmente os índices, ali um percentual baixíssimo, sendo que os cursos que a gente oferecia, 90% eram vagas para as mulheres. E a gente descobriu, porque era uma região, imagina, do interior do Nordeste, a gente tem um Brasil com diversas subculturas ali dentro, e aí a cultura, em alguns estados nordestinos, tem uma carga maior da questão do machismo, de remuneração do homem e da mulher dentro de casa, e a gente descobriu que as mulheres casadas, os maridos não deixavam elas trabalharem na empresa, porque o salário de entrada era superior à renda dele como agricultor familiar, aonde ele morava. Então, ela fazia o curso, tinha uma altíssima qualificação, mas a questão cultural local não deixava elas chegarem ao mercado de trabalho. Então, adianta uma política, um alto investimento, se a gente não olha, né, o problema mais amplo ali na sociedade, eu acho que tem um pouco isso. Eu acho que tem que haver uma reeducação, né? Assim como a gente faz uma dieta, faz uma reeducação alimentar, a gente tem que fazer uma reeducação da sociedade nesse Isso sentido, demora. né? Demora, É uma mudança de cultura, porque é é um uma mudança processo de hábitos, de hábitos e de né? De cultura. hábitos e Se no cultura. ambiente onde a gente trabalha das organizações, mudança de cultura, a gente fala que é um processo no mínimo de médio prazo, imagina você mudar essa cultura para fora, para todo mundo, para a sociedade toda. Você sabe que eu tenho uma amiga que, na época da pandemia, ela estava em casa e o marido trabalhava fora. E ela, claro, né, acabava cuidando da casa, acabava cuidando das roupas, tal, e ela estava e da filha, né. E aí um dia ela falou assim para ele, né, ela falou: "Poxa, você não consegue nem pôr as suas roupas para lavar, você não consegue nem lavar uma louça, né, você não consegue nem". E ele respondeu assim: "Poxa, mas eu trabalho". Sério? Então, é uma questão tão arraizada dentro Exato. da gente, que é uma coisa assim, então o homem trabalha, então a mulher cuida quem é o Não importa provedor o trabalho é, profissional dela, mas aquele ali é sempre isso, dela. quem é o provedor da casa, não, ajuda nas questões
familiares da casa, não lava um prato, não lava uma roupa, não, você entendeu? Não cuida da criança, é uma justificativa, né? Sim. Hoje eu trabalho, eu sou provedora das minhas filhas, com orgulho, e cuido das duas 24 horas por dia. E aí eu quero falar sobre isso. Você fez uma mudança. O blog, o Mãe at Work, ele nunca foi a sua atividade profissional, Nunca foi, geradora porque de quando eu renda, nada percebi que disso. era uma causa, eu não quis desvirtuar, porque eu percebi que se eu aceitasse um patrocínio de uma empresa, eu poderia perder. Eu lembro que a gente conversou muito sobre Exato, eu isso. poderia perder o que eu tinha de. Porque, assim, as mulheres, elas tinham ali a Uma liberdade total de falar o que quer que exato, sem se seja. preocupar se Eu não isso podia vai cercear interferir. isso, entendeu? Eu não podia virar e falar, ah, não, então dessa empresa a gente não pode falar que essa empresa patrocina o blog. Não. Exato, eu lembro Então que a eu gente falou percebi muito sobre que isso. era algo que não, é um serviço para as mulheres que eu estou É um espaço prestando, é um público, ele tem espaço uma para utilidade as pública mulheres, ali. exato. E se uma empresa tiver uma prática legal, eu posso fazer assim como eu fiz, uma matéria sobre essa prática dessa empresa. E aí, legal, falamos e trazemos como exemplo inspiracional, ótimo. Mas não trazer isso como uma obrigatoriedade, uma publicidade dentro daquele site, e aí isso Em poderia troca me de um engessar patrocínio. de alguma maneira, e eu não queria calar a voz das mulheres que estão caladas, né? Muitas delas não queriam nem assinar o texto quando a gente colocava, porque elas Com sabiam medo que poderiam de ser represália, ameaçadas dentro do ambiente de trabalho, sem porque dúvida. aconteciam coisas realmente, assim, inacreditáveis. Você olhava para aquilo e você falava: "Como pode essa mulher ter sido mandada embora dessa maneira quando voltou da licença maternidade? Como pode ter sido hostilizada dessa maneira? Como pode ter sofrido esse tipo de assédio moral? Como pode isso ter acontecido com uma mulher?", sabe? Era uma coisa que me trazia tanta tristeza, porque eu olhava e falava assim: falhamos como seres humanos. Porque se uma mulher que ela tá ali, que ela tá fazendo o maior trabalho do mundo, que é cuidar de uma criança, né, trazer, e ela volta no ambiente de trabalho com inseguranças, com tantos medos, com tanto, E você. represálias às vezes reais, não só uma insegurança de sofrer, mas algo que ela já está vivendo Exato, ali dentro. exato. A empresa, ela, ao invés de abraçar esse momento, ela coloca mais empecilhos, e aí empecilhos de todos os tipos, desde mães que não, porque você para de amamentar e aí às vezes você leva a bombinha no ambiente de trabalho e você não tem um local onde tirar o leite, Apropriado, você não é? vai no banheiro e aí, não, não pode usar. Tinha, né, mulheres que contavam, não pode usar a geladeira para guardar Para guardar leite esse leite materno. materno. Então, mães que ficavam super frustradas, evidentemente, porque não tinham um ambiente adequado, porque não tinha um lugar onde armazenar o leite, porque tinha que começar a suplementar, né, o leite da criança por conta disso. E tinham várias outras questões que isso, né, assim, fora a hostilidade com as quais elas lidavam no dia a dia de pessoas que achavam já que elas estavam fora de campo, que elas estavam, você Sim, entendeu? E aí que eu percebo que é uma reeducação, porque assim como foi para mim uma reeducação de quando eu engravidei até hoje, é uma reeducação para o ser humano, porque quem não está dentro deste ambiente, dentro disso, não consegue enxergar. A pessoa não consegue enxergar que não existe essa enxerga. problemática. A Mas pessoa. você saiu, saiu. Você deixou de ser aquela jornalista workaholic que viajava, tinha que ir para o Rio e que tinha que ter a sua ajudante no local de trabalho porque você ficava a maior parte das suas horas do dia. O blog Mãe at Work, em certo momento, surge na sua vida, mas essa não era a sua atividade profissional. E aí você fez uma mudança de E carreira. aí eu fiz, e aí que eu falei assim: "O E que que eu você está sei nisso até fazer?". hoje. Você mudou e você continua nessa mudança de carreira até hoje. Então, porque aí o que que eu que ó, eu o que que eu pensava, né, eu falava assim, olha, até eu pensava, falava assim: "Vou conseguir um empréstimo e vou abrir uma escolinha, porque aí eu posso estar com as minhas filhas enquanto eu trabalho", é loucura. Não, e completamente fora de tudo aquilo que você Tudo. Cheguei a fazia. fazer uma pós-graduação em pedagogia Waldorf, porque eu tive essa ideia e eu achava Ou seja, seja, ainda estava aí num momento ali um pouco de loucura. uma pessoa virou pra mim e falou assim: "Mas e aí, quando elas crescerem, você vai ficar com a escolinha e elas vão". Aí você faz outra formação e abre outro negócio para É, acompanhar, porque você estava que eu fazendo vou fazer? aquilo Aí eu falava: por "Não, elas, tem né. que ser alguma coisa que
eu goste, me satisfaça como profissional e, ao mesmo tempo, eu consiga integrar essa vida profissional à minha maternidade. Porque eu não quero deixar de estar presente na vida das minhas filhas, principalmente naquele momento em que eu tinha me divorciado, né? Assim, Claro. não chegamos a ser casados no papel, mas nos separamos. Então, eu era a figura principal na vida delas, eu não queria deixá-las 24 horas por dia, né? Assim, porque eu digo 24 horas por dia, porque assim, escola integral, você pega, você volta, você põe a criança para dormir, você não Você leva embora de teve. novo. É, Você não teve o contato, é né? isso Então eu mesmo. queria almoçar, eu queria jantar, eu queria estar com elas em momentos em que eu pudesse, né? E aí eu escrevia, eu falei, o que que eu posso fazer? Puxa, eu posso escrever livros para as pessoas que não têm essa habilidade, eu já tinha escrito, tal. Então eu comecei a trabalhar como jornalista de casa, escrevendo livros como ghostwriter, que é a minha atividade hoje. E acabei fazendo uma carreira dentro desse mercado de ghostwriter, porque eu comecei a ampliar as minhas parcerias com as editoras e tal, e fazer e conseguir criar. Mas sei que, e mesmo assim foi difícil, e é difícil até hoje. Eu não vou te falar que não é difícil. Não, Dá até sempre é vontade de difícil. chorar, porque é muito difícil. A gente sabe que é muito É muito difícil. difícil. Então, assim, tem dias que a gente não consegue. A gente simplesmente fala: como que eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer? Mas será que não é nessa hora que a gente tem que reavaliar o que que é esse tudo? Não, não é questão de tudo. A Porque a gente questão é não que o dá tudo é o conta básico. mesmo. Não, Raquel, o tudo é o básico. O tudo é o levar na escola, ir no mercado, manter a casa em ordem, é você levar os cachorros para passear, você dar uma geral na casa, você lavar as roupas, né? Você tem o trabalho de casa, você tem que fazer as reuniões, você tem que escrever, você tem que depois buscar a criança em horários diferentes. Ontem eu parei de trabalhar meio-dia, porque à tarde ela tinha terapia e eu tinha que levar na Tem que terapia e priorizar voltar. Então, assim, eu tenho que fazer escolhas, né, o tempo o todo. tempo todo para que a rotina caiba, né? Assim, que o meu trabalho caiba dentro da minha rotina. E é muito difícil. Né? E hoje a gente só tem rede de apoio se a gente tem rede de apoio paga. Raras pessoas têm rede de apoio hoje, né? Assim, a gente não pode contar, vai buscar meu filho para mim? É, Não, a gente não tem, exato, né? exato. E Eu digo que a gente ainda tem a facilidade, né? Porque eu continuo casada com o pai da Milena e a gente se divide ali durante o dia. A gente está conseguindo, eu diria que é sempre um teste, né? A gente ah, está conseguindo equacionar cada vez de uma maneira diferente, tentando tentativa e erro o tempo todo. Mas eu diria que esse ano começou. Parece que a gente está respirando um pouco normal de novo, porque você vai testando essa rotina. Mas é o que eu digo, a gente acha que dá conta de muito mais do que a gente efetivamente dá. A Milena, hoje em dia, ela tem a mesa dela dentro da Ideal Social, ela já só falta o crachá, porque ela fica lá toda tarde, faz atividade de casa e depois eu vou com ela não, para mas de casa. Mas para mim fato está sendo o fica melhor muito mais dos fácil mundos. quando eles crescem, assim, não tem essa demanda total de você ter que dar uma atenção exclusiva, aquela atenção, né? Claro, quando você é bebê, você tem que trocar a fralda, a criança depende de você para A vida várias dela, a coisas, sobrevivência para depende. comer. Hoje a criança se vira melhor, abre a geladeira, consegue fazer as coisinhas de casa, consegue dar uma, né? Mas ao mesmo tempo, tem certas coisas que você não pode delegar, buscar e levar na escola, você não consegue delegar, é, comida, você não Tem uma consegue série de coisas, delegar, lógico, que a gente tem que estar você próximo, tem que estar precisa, atento. não, você não consegue, você precisa, então tem uma organização aí que requer também um trabalho mental, que é aí que eu entro numa questão da saúde mental, que eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque a mulher, como que acaba entrando nesse colapso, né? Que eu quase cheguei a entrar em colapso. Porque era tanta coisa para eu administrar sozinha que eu entrei quase em colapso. Era uma coisa que era muito Inviável. difícil. Eu chegava na hora de dormir, eu não conseguia dormir, né? Que aí começa o corpo a dar sinais. Eu não conseguia dormir, eu fechava o olho, eu falava, minha mente estava ligada o tempo todo, porque eu falava, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, Você já tenho que está fazer aquilo, tenho planejando que o fazer dia aquilo, não sei o que, não sei o que, não seguinte, sei o que. pensando se você vai ter horas de Eu sono não tinha, suficiente. uma pausa. E quando eu tinha uma pausa, eu me sentia assim, pensando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, não sei o quê. Você não consegue relaxar, né? Porque você tá o tempo todo como uma máquina fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas, fazendo coisas para o funcionamento vital das coisas, né? E é injusto? É injusto. É injusto.
É injusto, sim. Não vou falar que não é injusto, porque é injusto, sim, né? Porque quando os casais se separam, existe essa questão da mulher ficar com a criança a maior parte do tempo, né? Como se fosse a responsabilidade da Única. mulher, da mãe, mesmo com todos os afazeres dela, e o pai, quando ele acredita que ele está fazendo favores para você quando você pede ajuda, né? Isso eu acredito que não é uma realidade só minha, mas de muitas mulheres que vivem Como separadas. sendo uma ajuda e não é uma ajuda, Não é é uma ajuda. simplesmente sua Vamos pensar na obrigação, sua sua filha, você responsabilidade, entendeu? É exato. sua responsabilidade. Então, é tão difícil que, assim, hoje para eu estar aqui tem também todo Uma uma história, logística. uma É. logística, sabe? Acordei mais cedo, as minhas mamães, você vai lá, que legal, me troquei antes de levá-las na escola e tal. Então, assim, é tudo muito. Eu acho que não acaba. É uma questão que não acaba e não se encerra quando a gente para de falar de mercado de trabalho e maternidade, porque assim, você não deixa de ser mãe em nenhum momento da sua vida, Nunca. depois que você se torna mãe. E o trabalho, por mais que você abdique dele temporariamente, como foi o meu caso, ele é uma necessidade vital do ser humano para se manter, né? Para você pagar Se conta, manter mesmo, financeiramente, não é inclusive. só uma E coisa. você acha que a gente avançou Em que em sentido? alguns pontos? Se a gente pensar maternidade, carreira, o quanto isso está sendo falado ou não, a gente tem avanços, a gente tem retrocessos, a gente está estagnado. O que você enxerga hoje desse dilema? E aí, não só a Cíntia, mas talvez outras mulheres que você ainda tem contato e que você já tenha conversado sobre isso. Você Na, acha que a gente teve algum, na prática? na prática, vamos falar da verdade. Eu quero Sem a dourar a verdade. Eu pílula. quero a verdade. Como que você acha que a gente está avançando sobre esse tema? Ou se está avançando mesmo Na sobre esse tema? prática, sinceramente, depois da pandemia, tem uma amiga outro dia que eu indiquei ela para um trabalho e ela não aceitou. E eu falei, por que você não aceitou essa empresa super legal? Aí ela falou, Cíntia, na empresa que eu tenho esse benefício para os meus filhos. Eu posso até ganhar menos, mas para mim é muito rico eu poder sair no horário que eu preciso, poder ter essa questão que eles pagam as escolas, enfim, tem alguns benefícios, tal. E nessa outra não tem. Então, assim, a mulher acaba tendo que fazer escolhas, e isso a mulher, tá? De não avançar teoricamente na Na carreira e para uma carreira, empresa que com mais, né, sei lá, que vai dar mais visibilidade para ela, ou por significa um novo conta, desafio, sim, agrega em por currículo. conta de que ela foca muito mais hoje nos benefícios que ela vai ter em relação aos filhos. O homem não tem esse dilema. Ele nunca vai ter esse dilema. A mulher, sim. Então, assim, avançamos. A Olha, não gente vai digamos nunca, eu avançar. quero acreditar que mesmo que seja daqui a 130 anos, eu Não, vi mas a gente vai ontem uma avançar. pesquisa que dizia que daqui a 130 anos, pelos estudos estatísticos, daqui a 130 anos, a gente vai chegar numa condição de equiparação salarial entre mulheres e homens no mercado de Se sobrevivermos trabalho. como espécie. Então, eu quero acreditar que mesmo que eu não esteja aqui para ver isso, isso Eu vai acho que se acontecer. sobrevivermos como espécie, porque o homem também está numa autodestruição, né, na vida como um todo, que eu acredito que, não sei, né, assim, sem querer ser fatalista, mas nós vemos tantas coisas acontecendo e por conta realmente dessa desarmonia entre os seres humanos, né? Então, se a gente está falando aqui de uma pauta sobre um olhar amoroso para a mulher no ambiente de trabalho, um olhar amoroso para a mãe, um olhar amoroso para a puérpera, para a gestante, etc. A gente não tem um olhar amoroso entre os seres humanos. Cara, o meu celular apitou a noite inteira porque está tendo uma discussão dentro do condomínio onde eu moro e os moradores estão brigando por questões absurdas e um contra o outro, uma guerra ali que você olha e você fala assim, como que a gente vai crescer Sai como do grupo do condomínio. sociedade? Não, como sociedade, se a gente não é capaz de enxergar
que a gente, por exemplo, são os nossos vizinhos e você não consegue criar ali um ambiente saudável, Com sabe? certeza. E assim, como que você acha que isso então é dentro do ambiente corporativo que existe uma, pior ainda, que é uma competitividade entre mulheres, entre homens, né? É um ambiente Num natural ambiente. Então, de assim, as competitividade. pessoas, num geral, os seres humanos, num geral, eles não estão olhando um para o outro, para as suas E necessidades. se você hoje pudesse aconselhar uma empresa, não importa de que segmento, de que tamanho, de que setor, pode ser pequenininha, mas se hoje você fosse pegar toda essa sua experiência e alguém dissesse assim, Cíntia, me ajuda aqui, porque eu queria tratar esse tema de uma maneira um pouco mais responsável, olhando um pouco mais para todo esse contexto que está em volta do problema, né, que não é só dentro dos muros da empresa. O que você daria de conselhos ali? Ou o que você indicaria que são as primeiras atitudes para a gente pensar encaminhar mais um pouquinho para superar esse dilema? Eu acho que eu não Maternidade, diria para a carreira, empresa, eu acho que eu diria para cada ser humano que trabalha dentro de uma organização, porque às vezes não é uma empresa que faz uma são as mudança, às pessoas. vezes é um colaborador que impacta, né, aquela história de uma pedrinha no lago que reverbera. Eu acho que às vezes é uma atitude de um colaborador que impacta de maneira positiva em toda uma dinâmica de trabalho. Então, eu acho que eu diria para os colaboradores em si olharem de maneira mais empática para essa questão da mulher. Olharem, ah, não, nossa, e aí tem gente que fala, ai, que vitimismo, ai, que não sei o quê. Gente, não é questão de vitimismo, é questão da gente olhar e perceber que existem realmente diferenças, né? A gente sabe que existem diferenças de E aí a gente não tratamento. está falando só de mães e E a gente mulheres, não a está gente está falando de falando todos ali de dentro. opinião, a gente está falando de estatística, né? Que é diferente de uma opinião. Ah, eu acho que tem. Não, a gente não acha, a gente sabe que tem, porque existem estatísticas, né? Sim. Dentro do mercado de trabalho, a mulher, ela tem um salário menor, né? Dentro do ambiente de trabalho, a mulher, ela Existem tem várias pesquisas que apontam isso até hoje. várias pesquisas, cargos de 17% eu acho que das mulheres ocupam cargos de liderança, né, assim, acho que como CEO ou presidente e tal. Eu acho que em 2023 tinha esse dado, mas assim, é muito pouco. Você acha muito? Não, não é. Tá longe de ser legal e igual. Por quê? Por que que isso acontece? Porque a gente abre mão de muita coisa. Ah, então por que que ser mãe? E que eu quero morrer se fazem essa pergunta. A gente já atrasou esse processo. Eu digo que eu já fui muito mais tarde mãe do que a geração da minha A mãe. A gente questão já é que atrasou isso assim, tudo. porque a gente não quer ser apenas mãe, a gente quer exercer a maternidade com respeito aos filhos e com respeito a nós mesmas. A gente quer exercer a maternidade, mas a gente sabe que para um filho é muito bom ver uma mãe feliz. Que é horrível ver uma mãe deprimida Sem dentro de dúvida. casa, para a parte. Hoje, os psiquiatras eles dizem que para a parte psíquica da criança é vital que a criança veja os pais realizados. Por quê? Porque naquele momento em que a mulher, às vezes, abdica da carreira e fica ali 24 horas por dia com a criança sofrendo e ela, em algum Você momento, afeta ela pode diretamente, culpar aquela psicologicamente essa criança. criança por Exato. uma escolha que ela deixou de fazer. E a criança Exato. não tem culpa nenhuma dessa escolha, Imagina. você entende? Então, assim, como que a gente pode integrar esse trabalho? E essa integração depende sim de todos, de uma dinâmica familiar, depende sim do pai e da mãe terem essa discussão, você entende? Sim. Dos pais, as crianças se responsabilizarem meio E aí, 50 e aí o 50. que você está trazendo, que eu acho que é uma coisa muito legal quando a gente volta, né, para esse universo social, é de que quando a gente fala, eu falo muito isso em aula, quando eu dou aula, quando a gente fala de universo social, de agenda social, não importa onde, a gente não está falando necessariamente de regras, de passo a passo, né, de tudo na sua caixinha, porque o social ele é muito dinâmico e a gente está lidando com pessoas e as pessoas têm necessidades diferenciadas dependendo de diversas condições e variantes onde ela está inserida. Então, acho que uma coisa muito interessante que você traz é não existe receita pronta. Ou a Não, e não é gente que não ouve existe também só, a nosso existe sim, público. existe a reeducação Sim, mas como fazer como isso não é uma receita sociedade, pronta. reeducação da A sociedade. gente tem que E ouvir. começa
pela gente mesmo. Assim como eu tive que me reeducar, cada um tem que olhar para si e falar, dentro do meu contexto, o que que eu posso fazer? Não por mim, mas por quem está ao meu redor, né? Assim como a minha cegueira em relação à Janaína, que ela tinha O um quanto estava sendo problema em impactada. relação à criação dos filhos dela. O quanto eu também já não posso estar sendo cega em algum outro, né? Você contrata uma mulher que é mãe, para começar, você contrata? Então, prefiro uma que não, porque eu quero uma disponibilidade, né. Soube desses dias de uma moça que recebeu uma promoção e o chefe dela falou o seguinte: "Você pode receber essa promoção, mas aí a gente vai ter que combinar nos próximos 5 anos, você não vai engravidar". Eu já tive essa pergunta sendo feita em entrevista de emprego para mim, se eu tinha intenção de engravidar e quanto tempo depois isso poderia acontecer. Isso. E aí é Imagina uma essa coisa pergunta numa muito que entrevista a gente está profissional. falando sobre, poxa vida, né, sobre a realização da mulher como um todo, sobre a realização, sobre E eu acho a que mais do que isso, né, você perguntar isso numa entrevista de emprego é uma coisa tão pessoal, é um planejamento não, não é familiar, só uma questão pessoal, isso é um é um absurdo absurdo, tremendo. é um absurdo, porque eu É não um tenho que completo compartilhar esse tipo de absurdo, é um informação completo absurdo, publicamente, né. né. E também tem mulheres que realmente, quando engravidam, têm medo de contar para dentro do ambiente De trabalho. corporativo, tem medo da Eu acho hostilidade. engraçado, você trouxe isso, quando eu estava nessa posição de cuidar de uma área de responsabilidade social e olhando para essa questão de política para mulheres na empresa e etcétera, imagina que eram diversas unidades de fábrica espalhadas no Brasil, e eu comecei a perceber que mulheres que estavam, sei lá, no Mato Grosso do Sul, me ligava para dar notícia primeiro. A primeira pessoa da empresa para quem elas falaram avisavam, né, que estavam grávidas, começou a ser eu. Ao invés de ser o seu gestor direto dentro daquele ambiente. Aí foi a hora que eu pensei, eu falei: "Meu Deus, a gente não tem uma relação tranquila aqui de confiança talvez, né, entre as equipes e seus gestores ou como essas pessoas vão reagir". Então as pessoas estão me ligando de outras cidades para dizer: "Olha, eu tô grávida de gêmeos, o que que eu faço agora?". Eu falei: "Conta para o seu gestor, primeira pessoa para quem você deveria falar, eu não sou o RH", enfim, tem toda uma dinâmica. Mas essa é a insegurança até de contar mesmo, de trazer a notícia para dentro do ambiente de É, trabalho, porque é você muito não real, sabe como você vai ser recebido, sem né. Você não dúvida. sabe como você vai ser recebido, você não sabe se aquelas pessoas, elas estão preparadas para tem gente nossa, eu recebia tantos relatos, tinham mães que elas, eram hostilizadas porque elas tinham que ir fazer ultrassom. "Ah, hoje eu preciso fazer ultrassom", então Meu assim, Deus. aí o chefe falava: "Você não pode fazer uma ultrassom no sábado? Você não pode", você entendeu? Assim, e assim, muitas dependendo de um sistema público de saúde, onde você não tem condição De de escolher. agendar do dia e a hora que você quer. O sistema público Exato. passa para você aquilo. Então é O muito É, complexo, determinado. né? A gente fala aqui de uma posição de privilégio se você tem um convênio em que pode agendar, mas e se a mulher não tem? Né? Às vezes a empresa nem oferece isso e exige que ela marque no dia e hora que fora do expediente. Como assim? Pois é. A gente está caminhando para o nosso final e eu queria fazer uma pergunta que eu até te conhecendo, imagino um pouco qual seria a resposta, mas, Cíntia, hoje, qual é a causa social do seu coração? Aquela que você se engaja, que você leva o tema, qual é e como você atua para ela? Ai, é tão difícil responder, eu acho que nem eu sei, mas você me falando a causa social do meu coração, eu acredito que tendo 2 filhas mulheres, seja criar mulheres conscientes que consigam transformar essa sociedade. Porque eu vejo as minhas filhas hoje, elas vão ser ninguém vai calar essas meninas, ninguém vai fazê-las de tonta, ninguém vai assim, elas já têm uma consciência que tá ali, não é no DNA, que tá no meu discurso, no Sim, dia a dia. E aí elas a gente está começam a perceber rompendo. o quanto existem injustiças sociais. Elas começam a perceber o quanto existem injustiças em diversas áreas da vida. Só que, diferente da gente que foi, educada para se calar diante disso, elas estão sendo educadas para reagir. E para Então, atuar para de alguma mim, forma, né. eu acho que não é nenhuma causa, como mãe, é educar essas meninas
para que elas sejam elementos de mudança dentro dessa sociedade, porque elas estão com 10 e 13 anos, daqui a pouco elas estão aí no mercado de trabalho, daqui a alguns anos, né? Elas dentro da escola, elas atuam, né? Elas trazem para mim situações em que elas falam determinadas coisas e elas mesmo conseguem identificar injustiças. Então, isso para mim é muito Isso é valioso. incrível. Isso para mim, eu acho que os pais têm que ter muito discernimento, né, e observar que aquilo que a gente está passando para os nossos filhos, né, Pra gente não continuar reproduzindo para não reproduzir, sem né? pensar às vezes, porque às vezes a Exatamente. gente Porque às simplesmente não vezes por raciocina sobre falta aquilo. como que eu posso dizer, de opção, né, você acaba sendo refém de uma situação. No entanto, você pode deixar muito claro de que aquela situação não é justa, de que aquela Sim. situação não é a ideal. E que as crianças tenham essa certeza de que para elas não viverem aquelas injustiças, sabe? Então eu acho que o futuro, esses 130 anos que você fala, ele vai começar a ser construído a partir da educação que a gente está dando para os nossos filhos. Ele já está sendo construído, na Sim, medida em que a gente tem os nossos existe. Não, rompimentos e à ali de medida que a gente está tendo mentalidade com essa gerações conversa, anteriores. e essa conversa vai reverberar para Exato. muitas mulheres que vão compartilhar com suas mulheres, e eu acho que os pais também, a gente sente essa culpa de, eu estou deixando muito na escola, e etc, etc. Por outro lado, eu acredito que, assim, quem educa são os pais, quem traz toda a referência, quem traz essas pautas todas são os pais, não é a escola que vai trazer essas Sim, sem pautas. dúvida. Eu acho, tem uma coisa que eu sempre, há muitos anos eu costumo falar isso para quem trabalha comigo. Eu trabalho na área social há 23 anos, né? E sempre refletindo sobre como a gente promove mudanças e grandes saltos, né, de mudanças de questões sociais que a gente vive há gerações e a gente reproduz sem pensar, ou às vezes intencionalmente, né? E uma coisa que eu costumo muito dizer e que as pessoas acham que você sozinho tentar mudar alguma coisa a partir da sua atitude é muito pouco para mudar uma sociedade inteira, né? E eu costumo dizer o contrário. Não, A gente tem uma influência gigantesca no nosso pequeno mundo, sim, em quem está diretamente ligado a gente, sejam filhos, seja família, sejam pessoas do seu, né, ambiente de trabalho, sejam sim, amigos, sim, mas a gente tem uma capacidade de influência ali sim. individual que ela é imensa e a gente não considera muitas vezes essa possibilidade. E a gente acha que se a gente fizer algo, mesmo que no início isoladamente, isso não vai reverberar. E o que eu digo é o contrário, isso reverbera. A gente tem condições de começar a promover mudanças importantes a partir do nosso pequeno mundo. Exato. Se é quem está diretamente ligado, né, a gente ao longo da vida. Exatamente. Então, continue influenciando a mim, Eu acho que somos as todos suas filhas. influenciadores, né? Hoje a gente fala de influenciador digital, mas eu acho que a Não, nós gente somos influencia na todos sociedade com as nossas atitudes, principalmente, não só com as diárias, nossas palavras. cotidianas, por mais que pareçam Exato, pequenas, elas mudam o mundo. exato, Vamos continuar mudando o mundo. exato. Que Obrigada. prazer.